Bom, boa noite, sejam todas bem-vindas, só tem meninas aqui hoje, né? É uma satisfação estar com vocês aqui para essa aula de hoje, dia 17, né? Às 21 horas. Então, vamos dar o início à nossa aula de hoje, fazendo uma pequena recapitulação, como eu começo a fazer em todas as aulas, né? Para depois de dar prosseguimento à nossa matéria, tá? Na aula passada, eu iniciei com vocês a respeito daqueles elementos formadores da ciência jurídica, né, que consiste a formação do direito propriamente dito, e nós vimos que o direito ele é fruto das relações humanas, ou seja, ele é fruto das ações provocadas pelo próprio indivíduo de modo geral, tá? E nada mais justo que o próprio sujeito, né, o próprio indivíduo, fazem parte dessa questão desses elementos que constituem a própria ciência em si. E nós destacamos que o sujeito nada mais é do que os próprios indivíduos, podendo ser, né, tanto a pessoa natural como a pessoa física, nós, como também a pessoa jurídica, composta tanto da pessoa natural como também o quê? É, como também de patrimônios, né, como já foi mencionado na aula passada. Então, essas pessoas, tanto a natural quanto a jurídica, elas podem atuar tanto na parte ativa de um determinado ato, como também na parte passiva desse determinado ato. Ou seja, ele pode se tornar um sujeito ativo ou um sujeito passivo. E o que significa essa condição? Bom, um sujeito ativo é aquele que vai o quê? Promover um ato, né? Vai promover uma ação. Já o sujeito passivo é aquele que vai sofrer esse ato, vai sofrer essa ação. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, eles podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo, né, sobre determinado ato jurídico em si. E além de tudo, além dos sujeitos, né, que são as pessoas que nós acabamos de mencionar, existem também os objetos que fazem parte desses elementos do direito. E o objeto nada mais é o que? Né? Quando o indivíduo impõe um determinado domínio, né, um determinado poder sobre um determinado bem. E esses bens, né, podem ser constituídos tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Ou seja, bens corpóreos são considerados aqueles bens tangíveis, né, que apresentam matéria, ou seja, são bens palpáveis, bens físicos, na verdade, né? Então, aquele que apresenta, então, uma materialidade referente à sua existência, como uma casa, um carro. Chegando mais um aqui, o Luciano. Vamos deixar o Luciano entrar aqui. Então, uma casa, um carro, né? Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Então, são aqueles bens que apresentam esse aspecto físico, de existência física em si. Já os bens incorpóreos, ou também conhecido como bens intangíveis, né, são aqueles bens que, mesmo não apresentam sua matéria, mas ele apresenta o quê? Um valor. No caso, um valor considerado jurídico, nesse caso. Tá? Como as ações, as marcas, as patentes, os símbolos, a questão do próprio nome do sujeito, né, apresenta um valor jurídico, a imagem da pessoa também apresenta também um valor jurídico. Então, todos esses, né, são características que apresentam sobre os bens incorpóreos nesse sentido. E, por fim, as formas de relações jurídicas, que podem envolver tanto as relações entre os indivíduos de modo geral, por exemplo, as relações matrimoniais, né, que podem consistir em uma relação do indivíduo com outro, como também as relações do indivíduo sobre o objeto, onde, como eu falei agora há pouco, ele impõe um determinado poder ou domínio sobre determinado bem. Nesse caso, a posse, a propriedade, o usufruto, tudo isso são considerados como uma forma de relação jurídica do indivíduo sobre o objeto. Então, com isso, nós mencionamos quais são os elementos formadores da própria ciência jurídica, nesse caso. Logo em seguida, referente à questão dos elementos do direito, nós passamos sobre a classificação dessa ciência jurídica. E aí nós passamos para vocês que essa classificação é uma ramificação do próprio direito também, né, de ordem normativa, ou seja, ele é pertencente dentro do direito positivo, de modo geral. Tá? E aí destacamos que essas normas criadas pelo próprio direito, elas são constituídas daquelas que estão elencadas externamente, ou seja, fora do nosso território nacional, e aquelas elencadas internamente, ou seja, aquelas
atribuídos dentro do nosso próprio território. Então, como normas externas, nós consideramos aquelas normas de caráter internacionais, e pode ser duas, tanto o direito, seja bem-vindo, Lisle, tanto o direito internacional público, quanto o direito internacional privado. Bom, o que caracteriza cada uma dessas normas, então? Seja de caráter público ou direito privado, nesse caso. Bom, o direito internacional público. Então, é uma disciplina jurídica, né, uma ramificação do próprio direito, que visa a relação entre quem? Entre os estados, os países, no modo geral, tá? Nas questões diplomáticas entre esses países, né? A questão de reconhecimento de governos e estados também está atribuído dentro dessa norma. A questão territorial, né, com seus limites, seja de ordem de fronteira, né, na parte terrestre, ou mesmo, né, a questão marítima, os seus limites marítimos, o espaço aéreo também é determinado pelo próprio direito internacional público, né, a relação do indivíduo com o Estado, ou seja, com os próprios países, na questão da sua deportação, extradição, questão de asilo político, então tudo isso está atrelado à relação do sujeito, né, do indivíduo, com o próprio Estado, né, com os países de modo geral, né. As organizações internacionais, né, a forma de sua organização, atribuições e funções, é dado também pelo direito internacional público, como a ONU, a EA, a OTAN, etc, etc, tá? Então, são algumas características que visam justamente esse tipo de normas, né, classificado como direito internacional público. Já no direito internacional privado, também são normas externas, né, porém, ela tem uma característica diferenciada da anterior, no que sentido? Que ela visa justamente as relações de indivíduos que têm interesse em mais de um país, por exemplo. Dentro das inúmeras formas de interesse, pode envolver a questão de comerciais, por exemplo, que envolve até as multinacionais, né? As questões de ordem territoriais, no sentido de que pode haver conflito de leis no espaço, ou seja, conflito de leis em territórios diferentes. Então, a forma de você tentar viabilizar apaziguar qualquer forma, né, de conflito existente entre as duas normas, o direito internacional privado, nesse caso, ele tem essa condição de poder justamente viabilizar uma forma harmoniosa entre essas duas legislações entre países, de modo geral. Então, são algumas dessas características que abrange esse tipo de norma, considerado como direito internacional privado. Okay? Já no âmbito nacional, nós destacamos também que no âmbito nacional existem dois ramos, né? Ou seja, dois grandes grupos referentes a essas normas, o direito público e o direito privado. Mas o que diferencia o direito público e o direito privado? É a própria norma, né? Porque cada uma vai ter uma característica própria também. Então, qual que é a característica da norma de direito público no âmbito interno? Bom, são normas imperativas. O que significa isso? São normas que impõem a sua condição, tá? Existe uma imposição, ou seja, a imperatividade da lei sobre as condutas dos indivíduos no modo geral. Ou seja, você só pode fazer aquilo que a lei realmente determina. Já no âmbito privado, tá? Tanto que no âmbito público, existe até uma série de frases que nós colocamos para vocês. Deve ser assim seguida. Né? Então, existe a imperatividade da lei, ela é impositiva. Tá? Não dá margem para você discutir. É imposto e pronto, acabou. Já no âmbito privado, existe uma certa flexibilidade referente à norma criada nesse sentido. Então, a norma é supletiva. Então, ela dá essa condição, né, de você poder cumprir aquilo que é determinado por ela. Então, existe uma certa faculdade referente à sua atribuição das suas condições nesse sentido. Então, pode ser assim seguida, é a frase que é determinante justamente nesse aspecto da área privada. Bom, no âmbito público, voltando lá, né, nós mencionamos algumas disciplinas que estão elencadas dentro do rol da área do direito público nesse sentido. E a primeira delas, que nós destacamos para vocês, foi o direito constitucional, né, que ela é legislada, na verdade, ela é voltada para o direito, aliás, pela nossa Constituição Federal de 88, né. Então, ela tem uma condição imposta dentro dela, que toda e qualquer norma, órgão ou qualquer
condição, né, estabelecida dentro do nosso território é estabelecida pelas próprias normas constitucionais em si, ou seja, qualquer legislação, qualquer norma que foi vista, criada dentro do nosso território, tem que ter um amparo constitucional, pois se essa norma não seguir à risca essa condição, ela pode ser o que? Invalidada, ou seja, ela perder totalmente o seu efeito de eficácia nesse sentido, tá? Ou seja, essa norma se torna inconstitucional. Então, toda e qualquer norma, toda e qualquer regra jurídica, órgão, função, competência, atribuição, referente aos seus atos, tem que ter o que? Justamente o amparo da legislação constitucional, ou seja, pela própria Constituição Federal nesse sentido, ok? Destacamos também o direito administrativo, né, que fazendo parte também da área do direito público, que visa justamente o quê? O ramo do direito que trata dos princípios, né, e regras da função administrativa, ou seja, da gestão pública, né? Então ela visa justamente os atos, voltado aos atos administrativos do próprio gestor público. Então, o gestor público ele fica limitado referente à sua atuação de acordo com as determinações previstas dentro desse grupo chamado direito administrativo em si. Então, todo e qualquer gestor, todo e qualquer indivíduo que for trabalhar com o poder público ou com a gestão pública tem que ter justamente atrelado ao seu conhecimento o direito administrativo. Ok? Falamos também a respeito do direito, se não me engano, direito penal, que nada mais é o que seria o quê? Você poder determinar, né, a tipificação dos atos provocados pelo próprio sujeito, né, apresentar um tipo, e com ela a sua devida consequência referente ao ato previsto, né, aliás, pela punição prevista referente ao ato praticado pelo sujeito em si. Então, de repente, o indivíduo comete um determinado ato ilícito, tipo, matar alguém. Nessa concepção dessa ação, o que acontece? Existe uma tipificação voltada para esse ato, que é o tal do homicídio. E nesse sentido, essa tipificação corresponde ao quê? Também uma punição prevista dentro da lei, nesse sentido, que é a sua reclusão, né, que pode variar o tempo previsto para cada ato praticado pelo sujeito. Então, geralmente pode ser de 6 a 12, ou pode ainda aumentar essa punição, ou atenuar, dependendo como foi provocado esse ato em si. Mas, a grosso modo, o entendimento jurídico é de que você vai apresentar um tipo, né, ilícito provocado pelo ato do sujeito e, consequentemente, uma punição prevista para ela também. Okay? Já também dentro do direito público também, nós mencionamos, se não me engano, o direito processual. Nada mais é que você ter procedimentos de acordo com o que a lei determina para você invocar o Poder Judiciário, né? Por que o Poder Judiciário? Porque foi assim que a Constituição Federal determinou a competência do Poder Judiciário de poder julgar os atos cometidos pelos sujeitos. Então, o procedimento de você invocar esse poder, no caso, para solicitar seja um direito ou mesmo um dever, é através dos procedimentos legais, ou seja, através do direito processual, que cada ato em si tem um procedimento previsto em lei. E nessa condição, né, você tem que agir de acordo com o que a lei determina. Caso contrário, você não vai conseguir seu intento. Tá? Então, todas essas situações estão previstas dentro da grande área do direito público. Existem outras? Sim, existem. Né, mas mencionando essa para a gente entender que toda a regra jurídica no âmbito público, ela tem várias vertentes. Porém, o que une entre elas qual é? É a sua imperatividade, ou seja, a imposição da norma frente aos atos praticados pelos próprios sujeitos, nesse caso. Diferente, como já falei, a questão do direito privado, né, que a norma é um pouco mais flexível referente à sua atuação. E aí nós destacamos o que, né, referente às normas supletivas no âmbito privado? Bom, direito comercial, né, que vai tratar, ou direito empresarial, como queiram, vai tratar da figura do próprio empresário, né, do comerciante em si, e dos seus atos de comércio, né, que podem envolver tipos societários, por exemplo, podem envolver títulos de crédito, né, então qualquer atividade econômica, né, organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, exercidas profissionalmente, seja por lado, né, do próprio comerciante ou empresário nessa condição aí, ou da própria sociedade que
pode estar envolvido. Então, é uma dos ramos do âmbito do direito privado, o direito empresarial ou comercial, como queira. Temos também o direito do trabalho, né, que muitos doutrinadores, nós já falamos a respeito também, entendem que ela também está voltada dentro da grande ramo do direito privado, né, que ela visa justamente o que? As relações de trabalho, empregadores e empregados, né. Tanto que hoje, né, a questão da flexibilidade referente à contratação ou a dispensa desses indivíduos, tá, está muito atrelado muito na questão da normativa que foi dada essa grande flexibilidade referente à questão contratual entre eles. Nesse sentido, então, a regulamentação, né, se dá através de princípios e outras fontes jurídicas atreladas a esse tipo de atos provocados tanto entre empregadores e empregados também. Pode existir, como já foi falado também, alguns outros doutrinadores que podem englobar o direito de trabalho pode estar encostado ao direito público ou um direito que pode ter ambiguidade, ou seja, direito público ou privado também, ou seja, um direito misto. Mas a grande maioria, como nós já mencionamos, determina que o direito do trabalho pertence ao direito privado nessa condição. E, por fim, nós mencionamos sobre o direito civil, né, que vai tratar justamente de normas jurídicas, né, relacionadas ao quê? A regulamentar direitos e obrigações das relações entre os particulares de modo geral. Então, ela envolve a questão de ordem privada em relação às pessoas, né, seus bens, e suas relações entre si. Dentro dos quais nós destacamos que o direito civil ele é destacado pelo próprio Código Civil. Existe a parte geral e a parte especial referente a esse código. E nós já tratamos também que é na parte geral os três elementos do direito: sujeito, objeto e relações jurídicas, né? E tanto as pessoas naturais quanto jurídicas, a questão voltada aos bens, tanto os corpóreos e incorpóreos, né? E as subespécies de bens que podem lá existir, e as questões das transações jurídicas, ou seja, das relações jurídicas entre os negócios jurídicos envolvidos sujeitos entre si. Tá? E na parte especial, né, referente a algumas ações específicas voltadas aos indivíduos, como, por exemplo, no direito de família, né, em relação ao casamento, ao direito das sucessões, na questão da herança, nos contratos de obrigações, na questão da posse, propriedade, usufruto, uso capião e etc, etc. Então, cada ato em si, que é de relação ao âmbito privado entre os indivíduos, é tratado justamente nessa parte da ramificação do direito civil também. Então, acho que foi até aí a nossa conversa da aula passada, né? Alguém tem alguma dúvida que queira comentar ou mencionar aqui? Eu estou à disposição. Não, professor. Tá tranquilo então, Aninha? Não. Uhum. Bárbara, também tranquila? Que bom. Ninguém? Ninguém? Então eu vou dar prosseguimento, ok? Bom, dando sequência então à nossa matéria, hoje eu vou falar um pouquinho sobre fontes do direito com vocês, tá? Lembra que eu falei para vocês que o direito, ele tem como uma principal função tentar o quê? Apaziguar todo e qualquer conflito que possa existir entre as relações entre as pessoas, ok? Então ele tem uma função de tentar harmonizar as relações entre as pessoas de um modo geral. Mas onde buscar justamente elementos, né, para poder justamente justificar essa premissa do próprio direito em si? É justamente nas fontes do direito ou fontes jurídicas, tá? Então, a fonte do direito ele tem como principal função, vamos dizer assim, de tentar apresentar resultados para tentar resolver os problemas entre nós, entre as pessoas. Tá certo que muitas vezes esses resultados não vêm a contento, né? Como eu falei, ele vai apresentar o resultado. Se vai ser favorável ou não, é uma outra discussão que vai ser feita. Mas o direito tem como obrigação, na verdade, apresentar um resultado, seja favorável ou não, tá? E é justamente nas fontes jurídicas, nas fontes de direito, que ele tem esses instrumentos para tentar justamente dar uma certa condição de resolução aos problemas que podem ser apresentados a ele. E aí surgem duas formas de fontes, tá? As fontes primárias e as chamadas fontes secundárias.
que isso significa fontes primárias, ou então, né, fontes diretas ou imediatas. São aquelas fontes que, por si sós, impõem sua vontade, impõem o seu poder, seu domínio. Então, elas têm força própria, tá? Diferente, como já está dizendo, das fontes secundárias, né? Elas têm uma relação, essas fontes têm uma relação de dependência em relação às anteriores, tá? Por isso consideradas como fontes secundárias ou fontes indiretas, o mesmo imediato nesse caso. Então essas por si sós não têm esse poder todo como tem as fontes primárias, como já mencionei. E quem faz parte dessas fontes primárias? Bom, lá consideramos quem? As leis e os costumes, tá? E já das fontes secundárias, quem fazem parte desse rol aí? A jurisprudência e a doutrina, tá? Então, as jurisprudências, né, e as doutrinas, nesse caso. Então, volto a frisar, fontes primárias são aquelas fontes que têm poder próprio, ou seja, impõem sua condição de imediato, né? A partir do momento que ela surge, ela já impõe sua condição. Agora, quando essas fontes primárias não apresentam uma forma de resolver o problema, onde buscar tais soluções? É justamente nas fontes secundárias, tá? Então, aquelas fontes primárias, que em um primeiro momento deveria, né, apresentar uma condição de resolver o problema que lhe surge, tá? Às vezes ela fica aquém ainda da sua condição. Como eu falei, o direito ele tem que o quê? Tentar acompanhar a própria evolução da sociedade, né? Só que muitas vezes a sociedade vai além daquilo que o direito acompanha, né? Por falta de vários critérios, né? Principalmente dos critérios legislativos, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, o próprio poder, né, dado às fontes secundárias, né, que em princípio não tem essa força tão imediatista como tem na forma primária, elas tentam então apresentar uma forma resolutiva para tentar apresentar um resultado ao próprio problema que ali surge, tá? E nesse caso vem a tais da jurisprudência e as próprias doutrinas nessa situação. Bom, vamos retomar as fontes primárias então. Eu destaquei então duas, né? As leis e os costumes. Bom, sobre lei, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nas próximas aulas com vocês, tá? Então não vou tentar me aprofundar muito agora não, porque depois a gente vai fazer uma discussão em separado, né? Mais especificamente sobre leis aqui com vocês, tá? Só para a gente entender, lei na verdade é uma regra de conduta, né? Imposta pelo próprio Estado, nesse caso, né? Então existe uma imposição de forma coercitiva e determinado por sua obrigação através da sua penalidade, né? Então existe uma ordem punitiva que acaba obrigando você a cumpri-lo, ok? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, depois com vocês. Só para a gente entender o que seria uma lei propriamente dita. Mas o que nos interessa agora, em princípio, seria a parte dos costumes, no caso do costume jurídico, né? O que seria um costume, na verdade? Bom, segundo as doutrinas aí, né, mencionados pelos autores, costume nada mais é que uma prática reiterada, né, de forma espontânea, né, que todos nós aceitamos de uma forma bastante ampla, referente às suas determinações, né, que acaba se tornando até uma lei entre nós, nesse sentido, ou seja, uma regra para a gente cumprir também. Então, na verdade, o costume é uma fonte primária nesse sentido, porque ele vai ser construído pela própria sociedade de uma forma bastante espontânea, uma forma bastante natural de sua determinação, né? Um exemplo prático para a gente poder entender sobre costumes, para a gente ter uma ideia, como falei lá no direito empresarial, né? Existem questões voltadas a atos de comércio, por exemplo, né? E uma delas seria o quê? Os títulos de crédito. E dentro das determinações de título de crédito, existe uma norma chamada lei de cheques, né? Uma lei voltada aos cheques. Apesar que o cheque hoje não está tão em voga, né? Mas existe uma legislação ainda pertinente dos cheques ainda. E em relação a isso, só para a gente poder ilustrar, existem várias formas de tipo de cheques, tá? Mencionado dentro da lei. Quais são elas? Por exemplo, cheque em branco, cheque em dosso, cheque cruzado, cheque nominal,
Tudo isso tem a forma legislativa, ou seja, dentro da própria lei, dentro da própria norma voltada a esse tipo de cheques, ok? Só que lá não tem nenhuma figura jurídica considerando referente à figura do cheque pré-datado. Então não existe nenhuma forma legal referente ao cheque pré-datado. Na verdade, o cheque pré-datado é uma forma costumeira que todos nós aceitamos reiteradamente pelo nosso dia a dia. Ninguém se nega a receitar o cheque pré-datado. Uma vez feito, vamos dizer assim, um acordo, né, pactuado entre aquele que emite e aquele que recebe, tá? Fica configurada essa figura costumeira que é o tal do cheque pré-datado, que na verdade até a denominação está errônea, na verdade, né? A gente podia falar que o cheque, né, deveria ser, em vez de ser pré-datado, ser pós-datado, porque você só vai fazer o devido desconto dele após a data que foi convencionada entre os indivíduos nessa situação. Uma configuração que a gente tem a falar sobre o cheque, só para a gente poder ilustrar melhor, cheque é um documento formalístico, ou seja, totalmente formal dentro da lei. Pode perceber que todo cheque ele tem a mesma estrutura, o mesmo tamanho, né, os mesmos espaços a serem preenchidos, e não tem nenhuma configuração dizendo onde que deve ser o quê? Pré-datado. Por quê? Porque você pode acarretar justamente uma forma contrária que determina a lei. Como foi falado, o que seria um cheque pela lei? Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Né? Então não existe a questão da figura do pré-datado. Né? Você emitir algo e para justamente apresentar, né, a sua compensação após aquela data. Não, ela pode ser descontada desde que tenha provisão de fundos, pode ser descontada a qualquer momento, desde que é apresentado, porque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, dentro da figura costumeira, nós aceitamos, porque foi pactuado isso, foi feito um acordo, vamos dizer assim, entre aquele que emitiu e aquele que recebeu o cheque nessa configuração de ordem costumeira depois. Quer comentar alguém? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar que muita gente faz essa questão, né, do cheque pré-datado, porque dá o cheque para pagar a pessoa, mas não tem dinheiro para pagar naquele dia, naquela semana, e faz um monte de cheque. Pois é. Aí a pessoa que recebe vai lá, então ela faz uma custódia para esses cheques caírem, ela não paga um cheque na mão. Aí é uma coisa muito chata. É verdade, é verdade. Na verdade, isso tem que ficar bem acordado, na verdade, para não ocorrer esse tipo de situação, né? Na verdade, alguém descontar antes do tempo, aquela situação toda também. Mas a maioria dos lugares agora não aceitam não aceitando mais, cheque, né? né, professor? Não. Para pagamento. Tá complicado, né? Por isso que eu tô falando, tá caindo em voga, na verdade, né? Tá caindo muito uso dela, né? Tá ficando em desuso a questão da utilização do cheque. Mas tô colocando isso como a gente tentar explicar o que seria essas questões do costume, na verdade. Eu poderia mencionar também, como exemplo, a questão do pagamento em forma de produto. Por exemplo, na nossa região aqui, né, a gente utiliza muito a questão do contrato em soja, de repente. Então, você vai adquirir ou vender um determinado produto e você estipular o valor do preço dela em sacas de soja. Então, é uma questão costumeira também, né? Não quer dizer que isso é uma utilização de forma imposta pela lei, na verdade, mas que pode ser utilizado, pode, né? Então, cada região pode utilizar aquilo que ele tem de melhor dentro do seu próprio mercado para poder justamente comercializar esses atos em si voltados na questão de comerciais, né? Entre produtos, serviços e etc, etc, né? Então, mas essa é uma configuração que eu estou falando, porque não existe na lei, propriamente dito, a questão da figura do cheque pré-datado, né? Mas hoje em dia realmente está ficando muito em falta de uso, né, da questão do cheque, vários problemas que já estão ocorrendo, né? É muito mais fácil você hoje ter tudo cartão de crédito, né? Você vai fazer qualquer negócio jurídico, é cartão, né? Débito, crédito, etc, etc, né? Então, uma figuração que já está sendo extinta, na verdade, a questão do cheque, propriamente dito. Mas só para a gente poder ilustrar um pouquinho essa condição dos costumes em si. Ok? Bom, mas isso é uma condição quando está previsto, né, nas fontes primárias. Mas quando a fonte primária ela não vai resolver ainda o problema, né? Aí você tem que apelar para onde? Para as fontes secundárias, né? Nas fontes indiretas, nesse caso. E aí nós destacamos duas também, né? A questão da jurisprudência, né, uma delas, e a doutrina. Mas o que seria essa jurisprudência, né?
Então, a jurisprudência nada mais é o que são decisões dadas pelos tribunais superiores, né, e essas decisões, uma vez utilizadas para outros casos semelhantes, acabam se tornando o quê? Uma jurisprudência. Então, para a gente poder exemplificar a utilização prática disso, para a gente poder entender isso na sua prática, né? Então, imagina o seguinte, vamos falar do cheque de novo, né? Você vendeu um produto e, de repente, você recebeu um cheque sem fundo, né? Bom, como é que você faz para poder receber o crédito que você possui junto ao devedor? Você tem que executar esse título, né? Por exemplo, entrar com ação de título extrajudicial, por exemplo, no da demanda aí, né? Da ação. E aí você vai invocar quem? Ao poder judiciário, tá vendo? Estão envolvendo vários ramos processuais aí, através do direito processual, no caso, né? Então, vai solicitar o poder judiciário, né, na vara de direito lá, né, de execuções, por exemplo. E aí, ao solicitar esse pedido ao próprio juiz, né, o magistrado, o que ele vai falar? Ele vai mencionar. Bom, ele pode invocar a parte contrária para poder fazer a ampla defesa, né, que está previsto dentro dos princípios, que eu já falei agora há pouco também, né? E esse ampla defesa vai ter o direito também do quê? De contestá-la. E, de repente, nessa contestação que o cara faz, o juiz dá ganho de causa à parte contrária. E o que acontece? Você vai ficar feliz disso? Acho que não. Então você vai fazer o quê? Bom, vai tentar justamente o quê? Tentar rebater essa contestação dele através do quê? Né? Através de um recurso. O juiz vai sentenciar e vai ser contrário ao seu pedido, de repente. Né? Não sei qual vai ser a justificativa da parte contrária, mas de repente dá ganho de causa essa parte contrária. Nesse caso, você não vai ficar satisfeito, você vai solicitar que seu pedido seja reavaliado, ou seja, entrar com recurso numa instância superior, né? E geralmente isso vai ser o quê? Levado ao Tribunal de Justiça. E lá no tribunal, que é uma instância superior, lá em vez de ser avaliado por um único juiz que foi dada a decisão aqui embaixo, ele vai ser avaliado por 3 juízes, no caso 3 desembargadores. E essa decisão proferida pelo desembargador, ou seja, é proferida tanto pelo relator como por mais 2 votantes, tá? E essa decisão dada por eles pode ser unânime, pode ser parcial, pode ser favorável a você, pode ser contrário a você, depende do que eles vão analisar e a forma que eles vão analisar, tá? É dado como uma sentença também, só que nesse caso, em vez de ser uma sentença lá no tribunal, o nome correto seria o quê? Acórdão. Este acórdão, proferido por esses 3 profissionais, esses 3 desembargadores, tá? Sendo utilizado para outros casos semelhantes, acaba se tornando uma jurisprudência, ou seja, ela se torna um instrumento de guia para toda e qualquer decisão, né, referente a um caso semelhante a esse, tornar-se como um guia, né, como uma direção, que sabe que se o tribunal tem esse tipo de pensamento voltado para aquela situação que ali se apresenta, e esse é o resultado que se obtém. Lógico, cada caso é um caso, né, uma especificidade diferente, né, uma situação que pode apresentar resultados diferentes também. Porém, ele serve também como uma base para tentar resolver um conflito que ali se encontra de forma semelhante. Então, jurisprudência também é uma das condições, seja bem-vindo, Maicon, é uma das condições previstas justamente, né, como uma fonte para tentar resolver esses conflitos de interesses, tá? Como também existem as súmulas também, é a mesma coisa, tá? Então ele serve de guia, ele serve como uma condição que ainda dada pela interpretação da lei, dada por esses tribunais, né, que dá condições aos profissionais da área jurídica de ter um embasamento, uma vez que a legislação em si, propriamente dita, especificamente sobre aquele assunto, ainda não foi desenvolvida. Então, para citar como exemplo uma situação como essa, nas relações, por exemplo, homoafetivas, que na legislação hoje está prevista em lei, mas anteriormente a ela, né, não existia, porque a relação que existia anteriormente em lei era só a relação entre homem e mulher, né? Hoje está concebida essa questão de homoafetivo, a concepção legal mesmo da palavra.
Só que, como é que você determinava, então, a questão de direitos ou deveres referente a esse tipo de casais, por exemplo? Só através da jurisprudência. Então, a jurisprudência, ela deu margem para poder justamente dar uma questão igualitária a todos aqueles indivíduos que viviam nesse tipo de relação, tá? Como se fosse uma relação entre marido e mulher também, tá? Então, os indivíduos do mesmo sexo, nesse sentido, poderiam advir dos mesmos direitos, dos mesmos deveres, como um casal comum que existia dentro da norma. Só que, em princípio, se deu através do quê? Através da jurisprudência, das decisões dadas pelos tribunais, que, com o passar do tempo, acabou se tornando o quê? Efetivamente como uma norma depois em direito também, tá certo? Então, é uma das concepções dadas pela jurisprudência nesse caso. Como eu falei, muitas vezes a lei, ela tende a ser demorada para acompanhar a própria evolução da sociedade nesse sentido, e muitas vezes cabe ao Poder Judiciário, né, através da interpretação das normas, para poder justamente se adequar a uma nova realidade que está surgindo, uma nova condição que está viabilizando nesse sentido. Como muitas vezes também foi através da jurisprudência colocaram a questão igualitária entre direitos e deveres entre homem e mulher. E muitas vezes davam-se condições somente ao homem e a mulher ficava aquém referente a isso. Hoje não. Com a própria Constituição, inclusive, dizendo que todos são iguais perante a lei, a questão igualitária entre homens e mulheres tem que ser total, tem que ser absoluto nessa condição, certo? Apesar que ainda pode existir algumas demandas, né, específicas que apresentam alguma diferenciação entre eles, principalmente na questão, né, profissional, na questão de ganhos, né, financeiros, etc, etc. Mas a legislação já existe para poder igualar, né, vamos dizer, nesse sentido, as relações entre as pessoas, de modo geral, certo? E, por fim, dentro das fontes jurídicas, nós destacamos também a tal da doutrina, né? E nada mais é do que o quê? Esses pensamentos, reflexões teóricas, ideias, conceitos, concepções, né, dado pelos estudiosos e mestres da área jurídica, para tentar justamente aqui apresentar um resultado dentro de um conflito que pode existir entre as pessoas. Isso não fica restrito somente ao direito, não, gente. Qualquer área, na verdade. Né? Por exemplo, vocês que fazem administração, né, os livros que vocês têm da área de vocês, né, das obras literárias, das obras, né, de estudo, né, questão científica de vocês, também não nada mais são do que o quê? Que são doutrinas. Então, foram indivíduos que se aprofundaram sobre determinado aspecto da área de vocês, né, que apresentaram justamente uma solução dentro do ponto de vista dele. Então, ele foi atrás do problema e foi atrás para tentar apresentar uma solução para esse problema, né. Então, os livros que vocês têm, das obras aí, né, apresentadas pelos professores da área, nada mais é do que o quê? Uma doutrina. Então, vocês pesquisam, vocês estudam, vocês fazem as observações de vocês através do quê? Do estudo de outros indivíduos que foram mais a fundo, né? Então, vocês vão buscar justamente a informação desses indivíduos que estudaram, né, que apresentaram as suas ideias, né, suas concepções, né, os seus conceitos, para tentar justamente apresentar um resultado, né? Apresentar justamente uma solução para o problema que ele se encontra. Então, isso também vale para qualquer área, inclusive para a área jurídica, né? Então, ele serve de base para tentar justamente o quê? Apresentar soluções, né, para os problemas que podem existir nessas formas de relações entre as pessoas, de modo geral. Então, a doutrina também é uma fonte secundária que tem esse papel de tentar apresentar resultados. Ok? Perguntas? Tranquilos? Tranquilo. Beleza. E passamos agora a falar um pouquinho sobre princípios, né? No caso, princípios jurídicos aí, os princípios gerais de direito. E também é uma fonte jurídica também, tá? Eu só não linkei lá porque eu queria falar um pouquinho a mais sobre esses princípios de uma forma um pouco mais em separado, tá? Mas ela também como uma fonte secundária nesse caso aí. O que seria um princípio, na verdade? Bom, a grosso modo, né, o princípio ele antevê a própria formação da norma.
Ou seja, a norma, ao ser criada, ela tem que partir de algo. E esse algo seria o quê? Os princípios, né? Como eu falei lá para vocês, na questão dos instrumentos do controle social do próprio direito, né? Que seria moral, religião, regras e etiqueta, isso também vale também para os princípios, né? E qual é a diferença referente a ela em relação à norma? Bom, como todas as outras, como eu falei agora há pouco, sugeram uma conduta. E o princípio também sugere uma conduta. Só que ele antevê, né, a própria conduta da norma, ou seja, ele seria um registro anterior que vem à norma posteriormente, tá? Então a norma tem que buscar justamente um princípio para ela poder justamente se adequar à forma que foi concebida para a sua formação em si, tá? Então ele tem um grau de abstração, né, de determinação, fundamentação, que é embasado dentro da onde? Dentro do próprio princípio, tá? Então, o princípio tem justamente esse tocante, né, da elaboração e da integração da norma referente aos atos praticados pelo sujeito em si, tá? E um dos princípios que a gente gosta de mencionar, né, e um dos principais, é dentro dos princípios constitucionais, ou seja, dentro da própria Constituição em si, né? Eu falei agora há pouco que a Constituição é uma lei suprema, né, embasada dentro das regras de conduta de toda a sociedade brasileira, nesse caso, né, e ela tem como regra, como proteção, a atribuição desses princípios, como fundamento dentro da ordem jurídica em si. E quais são os princípios que eu destaquei lá para vocês? Bom, uma delas seria o princípio da própria supremacia, né, da nossa Constituição Federal. Ou seja, toda qualquer regra criada da Constituição, ela tem que prevalecer sobre as demais. Tanto que eu falei que qualquer regra, qualquer norma, qualquer lei criada dentro do nosso território, tem que ter embasamento jurídico dentro da Constituição. Porque uma delas, caso não haja dentro dessa percepção, ela acaba se tornando o quê? Inconstitucional, ou seja, se torna inválida. Não tem efetividade alguma, tá? Então não tem validade alguma referente a essa condição. Então, para ter a validade, para ter a sua condição prevalecendo nesse sentido, tem que ter embasamento constitucional. Então, o princípio da supremacia das regras da Constituição tem que prevalecer sobre todas as demais criadas dentro do nosso território, tá? Existe o princípio também da legalidade, ou seja, você só pode fazer ou deixar de fazer algo de acordo com o que a lei determina. Então, quando não tem essa previsão legal, fica facultativa essa determinação, não é isso? Agora, quando existe a regra jurídica, ela é coercitiva, ela impõe, ela determina. Então, o princípio da legalidade permite, né, que você cumpre aquilo que é determinado por ela, né? Então, existe também essa regra, né, de imposição dada pelo quem? Pela própria legalidade da conduta do indivíduo nesse sentido, né? Então, ninguém pode deixar de fazer algo se não tiver previsto dentro da própria legislação em si, ou seja, dentro da própria legalidade. Então, é um princípio também vigorando dentro da nossa Constituição. Existe também, por exemplo, o princípio da ampla defesa. Então, alguém que desfere algo contra você, né, alegando, sei lá, qualquer ato contrário à tua vontade, ou, né, que foi impetrado inveridicamente contra você, nesse sentido, o direito lhe permite você poder fazer o quê? A sua própria defesa, né, a ampla defesa, para você poder se manifestar nesse sentido, né. Então, a possibilidade de se defender ou de recorrer, como eu falei agora há pouco, né, uma vez que você não atentou a sua condição de solicitar o seu direito, por exemplo, você tem o direito também de poder o quê? Se defender, né, ou se manifestar essa condição da ampla defesa em si. Então, os princípios que também é regrado pelo direito constitucional também, pela própria Constituição em si. E aí vem também o princípio do contraditório, é poder você manifestar de forma contestatória qualquer alegação que venha à sua pessoa em si. Então, a manifestação por contestar, né, qualquer situação que te coloque em situação perigosa ou vexatória, algo do gênero, tá? Você tem o direito de você poder manifestar ou contestar
algo contrário que te diz respeito nesse sentido também. E assim vai, né? Tem o princípio da proporcionalidade, né? É fazer de acordo com, com normas de proporções legais referente a qualquer ato provocado pelo indivíduo em si. Ninguém pode utilizar de forma, vamos dizer assim, desproporcional ou algo que vai contrário ao que é determinado em lei, por exemplo. Então, por exemplo, se alguém quiser entrar em sua casa, por exemplo, isso é ilegal. Se não tiver um devido mandado, né, ou alguém que autoriza, ou você mesmo autoriza essa condição. Então, se alguém entrar por assim, como vou dizer, abruptamente, né, por violência, algo nesse sentido, se torna proibitivo. Então, ou a própria polícia também não tem como poder entrar sem a devida licença para isso, né? Então, tudo isso está dentro desse princípio da proporcionalidade, quer dizer, você não pode fazer além daquilo que a lei permite também, dentro dos critérios proporcionais que ela determina, né? Os princípios éticos e morais, principalmente que isso é inerente a cada um de nós, próprio cada um de nós, nossa própria formação, né? Então, isso vai de acordo com aqueles instrumentos que eu citei agora há pouco também, né? Então, são valores de caráter universais, né? Que regem a conduta humana e as relações saudáveis entre as pessoas, de modo geral. E o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Isso, então, é atrelado ao indivíduo, de modo geral, né? Isso é próprio de cada um de nós também, que te traz justamente o que? Um valor, né? Que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, né? Do indivíduo, de modo geral, como desde o direito da sua vida. Então, o direito à saúde, né? A moradia, o bem-estar, seja de ordem física ou psicológica, tudo isso está atrelado na questão da dignidade da pessoa humana. Então, isso tem muito a ver, né, na questão da proporcionalidade que eu falei agora há pouco, por exemplo, entre os pessoas que são mais vulneráveis, né? De repente, uma pessoa que mora não tem uma casa, que mora na rua, por exemplo, né? A condição dela, né, se torna, né, indigna, vamos dizer assim, pela condição que ele está vivenciando naquele momento. Então, cabe ao Estado tentar regularizar essa situação dessa pessoa, tentar facilitar a vida dela também, né? Garantindo a ela, né, a ampla condição, né, de ter uma vida mais, é, é, mais saudável referente à sua própria existência nesse sentido, né? Por quê? Porque isso está previsto dentro da própria Constituição Federal, ou seja, a própria Constituição, ao ser formada, ela foi considerada como uma Constituição cidadã, voltada justamente nesse aspecto da individualidade da pessoa humana. E essas são regidas principalmente por esses princípios que eu acabei de citar para vocês aqui nesse caso, tá? Então, desde lá no artigo 1º, né, no inciso 3º, já menciona essa questão da dignidade da pessoa humana nos seus aspectos mais básicas que devem conter a todo e qualquer indivíduo nesse sentido. O direito à respeitabilidade, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, e etc, etc, etc. Então, tudo isso faz parte de um rol de necessidades, né, que cabe a cada um de nós para ter uma vida mais digna, vamos dizer assim, referente à nossa própria existência. Então, são algumas considerações que a gente tem que analisar, que fazem parte justamente dessa concepção, desses princípios chamados dignidade da pessoa humana, ok? Então, são algumas argumentações sobre princípios que eu gostaria de já ter mencionado para vocês, e muitas delas já estão também elencadas lá na nossa apostilinha. Então, eu convido vocês, né, a lerem, né, e também a analisar também os vídeos que estão expostos para esses assuntos que estão lá, né? Essa parte introdutória da nossa matéria que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu estou todo ouvido a qualquer questionamento que vocês queiram fazer. Acho que não tem nenhuma pergunta, eu acho. Nenhuma?
Não, eu tô lendo aqui, acompanhando, né? Eu tô dando uma última lida aqui, mas acho que tá tudo certo. Tá tranquilo, então? Ok. Bárbara, tá com alguma dúvida? Luciano? Não, tô acompanhando o que a postou pra mim, tá tranquilo. Tá, você tá acompanhando também na apostila? Uhum. Ah, então tá bom. Tainá, Luciano, Maicon, Lisley, vocês aí. Luciano, tudo certo? Tô de boa, professor. Lisley Por também? enquanto. Tranquilo por enquanto. Também? Você, Maicon? Nenhuma dúvida também? Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a respeito das normas, propriamente dita, tá? Eu vou falar sobre leis, na verdade. E se ninguém tem nenhum questionamento, eu vou me encerrar por hoje. Eu estou até ficando rouco, já ministrei, deixa eu ver quantas aulas, 2, 4, 6, hoje é a 8ª aula com vocês aqui. Então eu já tive a parte da manhã e a parte da noite também. Meu Deus. Tô ficando até rouco aqui hoje, né? Mas tudo bem. Só para reforçar, a Ana ela colocou no chat aqui um link, né, da nosso WhatsApp, né, para a gente poder se comunicar melhor também. Então isso, o chat ali, né, do nosso link. Eu já tô, né, Ana? Você falou que eu já tô lá? Já. Ah, então beleza. Aí você Aí, pode qualquer... pegar o link pra postar Oi? se quiser. Aí você pode pegar o link pra postar se quiser. Ah, beleza. E aí eu vou, né, quem precisar de alguma coisa a mais, a gente pode se comunicar por lá também, tá certo? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, tá? E desejo, então, uma boa noite, bom descanso, boa semana e muita saúde para vocês também, tá? Vamos se cuidar aí ainda. Boa noite, professor. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom para vocês, então, ok? Tchau, tchau.